Evangelho de Lucas, capítulo 2, 25 a 35, nos diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estamos nos aproximando do Natal, e é muito importante nós entendermos por que este dia é especial. E obviamente nós não estamos falando do dia 25 de dezembro. Estamos falando da celebração em relação ao nascimento do nosso Salvador. A palavra Natal é uma palavra de origem latina, no latim natalis. Essa mesma palavra, quando traduzida para o italiano Natale, para o francês Noel e para o português, o nosso idioma, Natal. Quando nós pensamos nesta data, talvez levante-se o questionamento: mas pastor, Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro? E os melhores pesquisadores, historiadores, afirmam que não. Quando nós olhamos as questões geográficas, climáticas, relatadas aqui no próprio Evangelho de Lucas, mais adiante, nós vemos que é pouco provável que Jesus tenha nascido nesse período de dezembro. Uma data talvez mais próxima deste nascimento de Jesus, a partir dos relatos dos Evangelhos, está aí entre o mês de abril e maio, período em que possivelmente ele tenha nascido. No entanto, no ano 350, o Papa Júlio definiu este dia 25 como um dia a ser lembrado do nascimento de Jesus. Uma vez que não havia então a precisão do dia no calendário, a igreja então escolheu uma data para comemorar, para festejar. Já é registrado na história da igreja, desde o século II, antes mesmo do século IV, quando foi instituída essa data do dia 25, mas lá desde o século II, os cristãos adorando a Deus e celebrando, festejando o nascimento do seu Salvador. Alguns vão acusar este momento, o Natal, como sendo fruto de uma festividade pagã, o que é uma imprecisão histórica. Alguns vão dizer que a Igreja Católica simplesmente transformou uma festa pagã em uma festa cristã, o que não é verdade. É fato que, de fato, povos pagãos celebravam neste período desta semana final de dezembro, celebravam ao Deus Sol e tinham toda uma festividade própria do solstício de inverno do hemisfério norte. E a igreja traz a celebração do Natal como uma resposta, e não como uma mudança de rito absorvendo o paganismo, não, mas como uma resposta. Enquanto o mundo continua e segue na sua prática idólatra, nós, o povo de Deus, celebramos o nosso Salvador, o nascimento do nosso Salvador. Então não é uma mudança ou troca de festividade como alguns vão acusar, transformando um rito pagão em um rito cristão.
mas uma resposta da igreja a tudo aquilo que era contrário ao seu ideal. Igreja esta que adorava ao Senhor Jesus, ainda neste período do ano 350, preservada e fiel à palavra. Então é muito importante que nós tenhamos esta data como um marco importante para a igreja do Senhor. Celebrar o nascimento do nosso Salvador. É um dia especial. E eu quero que você pense então agora na introdução do nosso sermão, em um dia que foi especial na sua vida. Para alguns, o dia vai ser especial por um acontecimento. Algo aconteceu e tornou este dia especial. Para outros, uma data já estabelecida dentro do calendário ganhou algum tipo de importância e de fato especial para a sua vida, mas por algo que previamente foi agendado. Deixa eu dar um exemplo disso. O dia 8 de dezembro é especial na minha vida, porque é o meu aniversário de casamento. Foi o dia em que eu me casei com a Vanessa. Então, um dia comum, que não é feriado, que não é nenhuma data importante no calendário da nossa nação, tornou-se especial por um acontecimento dele. No entanto, o dia 31 de dezembro de 2012, este sim um dia típico do calendário festivo, pela marca do novo ano, tornou-se especial em minha vida, porque foi o dia da minha pública profissão de fé. Pense em dias especiais para você, porque hoje nós falaremos de um dia muito especial para um homem chamado Simeão. Antes ainda de falar deste personagem, que ganhará até mesmo um espaço especial aqui na primeira divisão do nosso sermão, eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Lucas foi escrito para dar esclarecimentos a Roma, para um oficial romano de nome Teófilo. A abertura do Evangelho no capítulo 1 nos mostra isso. Lucas falando que escreve a Teófilo, depois de ter feito ele uma detalhada investigação dos acontecimentos, ele vai dar como que um relatório, prestando esclarecimentos a um oficial romano. Mas por que isso foi necessário? Esse era o momento em que os cristãos estavam sendo acusados pelos judeus e que Roma começava a ter relatos negativos sobre os cristãos. Tudo que chegava aos ouvidos do Império Romano em relação aos cristãos era ruim, era negativo, era uma imagem distorcida da realidade. Lucas então vai investigar, vai registrar a história tanto de Jesus, do seu nascimento à sua ascensão, como também a história da igreja. A história de Jesus sendo registrada no Evangelho de Lucas, e a história da igreja sendo registrada no livro de Atos, ambos com o mesmo endereço, para Roma, para Teófilo, oficial romano. É como se Lucas estivesse falando o seguinte: olha, estão falando mal dos cristãos, mas veja a história do Cristo, do mestre deles, daqueles a quem eles seguem. Estão falando mal dos cristãos, mas veja a história deste grupo. Como é esta igreja? Como é este povo? E nesta ideia de trazer esclarecimentos, Lucas vai registrar este momento muito especial, em que a família de Jesus vai cumprir os ritos próprios do nascimento de um bebê. Nós estamos aqui falando de um período que se dá depois de aproximadamente 40 dias do nascimento de Jesus. Quando nós lemos o verso de número 22, também do capítulo 2, diz assim o texto: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jesus, a Jerusalém, para apresentarem ao Senhor. Depois de 40 dias que a mulher dava luz a uma criança, ela fazia um rito de purificação. Levítico capítulo 12 vai nos mostrar que rito era este. A mulher então ia até o templo, um animal era sacrificado, um cordeiro, também uma pomba era entregue e oferecida ao Senhor, e isto marcava a purificação da mulher depois daquele período do parto. Maria
teve um dia especial porque estava a cumprir este rito. José, por outro lado, viveu um dia especial também, porque ele estava ali para cumprir aquilo que a lei lá em Êxodo 13 dizia, que o primogênito deveria ser apresentado diante do Senhor, para o serviço do Senhor. Esse era um momento muito especial para os homens. Levar um filho, varão, primogênito, para ser apresentado no templo, para servir ao Senhor. Por isso, então, o tema da nossa exposição hoje é um dia especial. Porque, de fato, este foi um dia especial para Maria, um dia especial para José, mas, em particular, um dia muito especial para Simeão. A divisão do meu sermão se dará da seguinte forma: um dia especial para um homem que produziu uma canção e nos deixou uma mensagem. Vamos falar então deste homem, desta canção e desta mensagem que estão aqui no texto de Lucas 2, 25 em diante. Primeiro falando agora deste homem, Simeão. Claro que o dia era importante e especial para a família de Jesus, mas para aquele homem era completamente diferente. E veja o que o texto diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O texto começa nos dando 3 características deste homem, Simeão. A Bíblia não fala quem ele era com mais detalhes, mas nos dá características sobre o seu comportamento. Alguns vão acreditar que este Simeão é o pai de Gamaliel, aquele que daria testemunho favorável à igreja no livro de Atos. De qualquer forma, independente de quem ele seja, parece ser um homem muito conhecido, porque tem o seu registro aqui. Simeão foi apontado por Lucas com 3 características. A primeira, era um homem justo. Isso tem a ver então com a relação dele para com o seu próximo. Era um homem que procurava fazer aquilo que era certo. Isso era uma demonstração de amor para com o próximo, porque nós demonstramos que amamos o nosso próximo quando escolhemos viver de forma justa. Quando optamos por não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não mentir, quando escolhemos este padrão de excelência para a nossa vida em relação ao trato com o nosso próximo, nós demonstramos que o amamos. Então eu te amo, sendo justo em todo o meu proceder para contigo, sendo verdadeiro, sendo honesto, te auxiliando. Então esta era uma característica deste homem, um homem justo. Diz o texto também que ele era um homem piedoso, e a palavra aqui melhor traduzida seria devoto ao Senhor. Não era apenas um homem de bom comportamento para com o próximo, mas também que estabelecia uma boa relação com o seu Deus. A devoção, principalmente neste período, em que nós ainda estamos no tempo da lei, ela era marcada por muitos ritos, pela observância de muitas leis. E Simeão era um homem que assim se preocupava. Eu quero ser justo para com o meu próximo e fiel para com o meu Deus. Era alguém que respeitava a lei, os ritos da sua religião, religioso sim, um homem devoto, que tinha bom relacionamento com Deus. Não obstante, diz o texto, estava sobre ele o Espírito Santo. E esta é a terceira característica. Era um homem cheio do Espírito Santo. Agora veja que maravilha. Alguém que tem sobre si o Espírito Santo é alguém também que demonstra amor pelo seu próximo e amor para com seu Deus. Não existe vida cheia do Espírito Santo. Não existe alguém sendo guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, recebendo a mensagem da parte do Espírito Santo, se este não escolher antes viver uma vida de obediência ao Senhor, amando o seu próximo e amando a Deus. Simeão era este homem, porque ele amava o próximo e era justo para com o seu próximo, porque ele era um homem devoto
ao seu Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O texto vai nos dizer também que ele esperava pela consolação de Israel. E esta é uma expressão muito interessante. Quando nós olhamos a situação do homem, de pecado, de ofensa ao Senhor, de inimizade para com Deus, há uma implicação séria em toda essa situação da queda. Que implicação é esta? A condenação. Porque pecou, o homem então agora está condenado ao inferno. Está condenado a sofrer eternamente. E o que vai consolar esta nação que está condenada, caminhando para o pecado, para o inferno? A salvação, a redenção em Cristo Jesus. Por isso esta expressão de alguém que aguardava, esperava a consolação de Israel é muito bela. Porque está falando de um povo que sente tristeza profunda pelo seu pecado, tristeza essa que carece de consolo, consolo este que vem apenas da parte do Senhor. E assim era Simeão, alguém que sofria, chorava, lamentava pelo seu pecado, pelos erros da sua nação, e aguardava, ansiava por ser consolado pela chegada do Messias. Este homem agora vai nos ensinar sobre ser conduzido pelo Espírito Santo. Sobre ele estava o Espírito do Senhor. E esse Espírito lhe deu uma revelação. Agiu no passado, e o verso 26 vai nos dizer: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Nós estamos falando de um momento de transição. A forma como Deus se revelara naquele momento era por meio das profecias, por meio dos profetas, por meio de sonhos e visões. Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 3, vai nos dizer que Deus falou de muitas maneiras aos pais, por meio das teofanias, vindo ele presencialmente falar com o homem, depois pelos profetas através de sonhos e visões, e nesses últimos dias nos fala por meio de Jesus, do cânon fechado da Escritura. Nesta progressividade da revelação, Simeão ainda vivia o tempo das profecias. Ele recebeu do Senhor uma profecia, uma mensagem. E que mensagem é esta? Que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Então Simeão aguardava com anseio a chegada do Messias e recebeu uma promessa maravilhosa: você não vai morrer sem que antes você veja esta promessa do Senhor se realizando em sua vida. Apenas pensando em nossos dias, também nós aguardamos o Senhor, na sua segunda vinda. Agora imagine você receber do Senhor esta mensagem: olha, você não vai morrer, mas antes vai ver o Senhor Jesus nas nuvens, voltando para resgatar a sua igreja. Que grande privilégio Simeão teve. É um privilégio, irmãos, gigantesco. Porque nós estamos falando aqui de um momento de transição do Antigo para o Novo Testamento. Do momento de transição entre a mensagem profética e a mensagem de Cristo, que se fecharia na Escritura. Homens como Simeão, como João Batista, como a profetisa Ana, tiveram um privilégio ímpar. Eles receberam a profecia e viram o cumprimento da profecia. João Batista anunciava a chegada do Messias e viu o Cordeiro de Deus. Simeão recebeu a profecia do Senhor em relação à chegada do consolo para a sua nação, e ele viu, testemunhou, pegou no colo o menino Jesus. Que grande privilégio. Imagine que Isaías, por exemplo, que muito recebeu acerca da chegada do Messias, não teve esse privilégio de ver o Senhor Jesus. Mas Simeão, João Batista, tiveram este privilégio. Estavam ali num momento crucial da história.
vivendo o Antigo Testamento e ao mesmo tempo a chegada da nova aliança, a chegada de Jesus. Este homem recebeu então do Senhor esta mensagem, mas também foi movido pelo Senhor, pelo Espírito, para ir até o templo. Perceba que o Espírito que revela a mensagem é também o Espírito que faz o coração crer nela, e o Espírito que vai produzir todas as outras ações que darão no cumprimento da mensagem. Veja que a obra do Senhor é completa. Ele anuncia para Simeão que Simeão iria contemplar. Ele conduz Simeão até aquele momento. E ele entrega para Simeão este privilégio de ver o menino Jesus. Chegamos então na segunda parte do nosso texto. Neste dia especial vivido por este homem, produziu-se então uma canção, que é descrita agora, a partir do verso 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Que privilégio pegar o menino Jesus no colo. Ele toma aquela criança em seu colo e vai louvar ao Senhor. Esta é uma canção de gratidão. E ele agradece ao Senhor porque a promessa se cumpriu em sua vida. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Irmãos, o que poderia produzir em nosso coração esta paz para dizer, agora eu posso morrer? Pensa aí. Isso tem muito a ver com aquilo que nós temos de expectativa no futuro. Em que momento da sua vida você vai poder virar e falar, Senhor, agora eu posso morrer. Estou tranquilo, estou em paz. Quando você tiver deixado um carro, uma casa para cada um dos seus filhos, será que vai ser nesse momento que você vai poder virar e falar, agora eu posso morrer em paz? Irmãos, a nossa expectativa para uma vida feliz no futuro está um tanto quanto mundanizada, corrompida pelo pecado. Tem crente fazendo lista de coisas que deve fazer antes de morrer. Lugares que eu preciso conhecer, filmes que eu não posso deixar de assistir, bens que eu não posso morrer sem tê-los. Depositando nessas coisas a expectativa para lá na frente, olhar para trás e falar, pronto, agora eu posso morrer em paz. Qual é o resultado prático disso? Frustração. Para muitos, porque não vão conseguir visitar todos os lugares que querem, sonham, fazer todas as coisas, ter os recursos para ter todas essas coisas. E mesmo para aqueles que têm condições de ter todas essas coisas, há uma certeza, nenhuma dessas coisas traz paz verdadeira ao coração. Então, se você é um destes que está fazendo lista de 10 coisas que você precisa fazer antes de morrer, 10 coisas que você precisa comprar antes de morrer, experimentar antes de morrer, tudo isso é besteira. Siga o exemplo de Simeão. Pastor, e o que Simeão quis? O que trouxe paz a Simeão foi ver o propósito de Deus se cumprindo em sua vida. E o meu desejo a você é que você tenha esta mesma paz. Senhor, se eu cumprir o propósito para qual o Senhor me colocou aqui neste mundo, então eu posso morrer em paz. Eu refleti um pouco sobre isso dias atrás. Muito embora pela graça de Deus e tão somente ela, pela bondade, misericórdia do Senhor, a minha doença, a minha enfermidade não tenha me colocado em risco nenhum de vida, comparado a muitos casos de pessoas que estão perecendo, infelizmente, foi o primeiro momento na minha vida em que eu estive com algo que apresentasse um risco real para um óbito. E foi o primeiro momento na minha vida que eu parei para efetivamente refletir em algumas coisas que eu poderia deixar
por fazer nesta vida. E uma coisa que eu considerei foi o seguinte: Senhor, eu até sei que eu não vou viver muito tempo, dados os meus 150 quilos, e o tanto de gordura que deve ter nas veias do coração, um ataque fulminante antes dos 60, 70 deve acontecer. Não vou conseguir chegar a 80, 90, é muita coisa, eu não tenho essa pretensão. Mas se eu puder pelo menos ver meus filhos criados, educados em teus caminhos, já me darei por satisfeito. O Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui. Alguns propósitos estão ligados ao ministério da igreja. Há aqui professores de escola dominical, pessoas com dons e talentos na área da música, na área da oração, da assistência e cuidado com o próximo, da diaconia, do ensino, do presbiterato. Estes são propósitos que Deus entregou para cada um de nós aqui. E a expectativa é que lá na frente você tenha paz em seu coração, a partir da certeza de que você usou bem os talentos, os recursos e o tempo que Deus te deu. Não só as coisas ligadas ao ministério da igreja e do reino, mas aquele ministério particular que nós temos dentro de casa, nosso casamento, os nossos filhos. Que nós tenhamos lá na frente essa condição de falar tal qual Simeão falou: Senhor, agora eu posso ser despedido em paz, porque os propósitos do Senhor para a minha vida, aquilo que o Senhor pensou e desejou que eu fizesse, se realizaram, se cumpriram. Que nós possamos olhar quando estivermos lá na frente e falar: Senhor, toda a capacidade que o Senhor me deu para dar aula, para ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, eu fiz, eu exerci, eu cumpri. O tempo que o Senhor me deu, eu apliquei para a Tua glória. Ah, Senhor, os dons e talentos que o Senhor me deu na área musical, na área da misericórdia, nos talentos profissionais que o Senhor me deu para servir o meu próximo, na medicina, na pedagogia, no direito, na contabilidade, na mecânica, na engenharia. Ah, Senhor, eu tenho plena certeza que usei com excelência para a glória do Senhor, e fiz para a Tua glória, e usei bem o meu tempo, o meu recurso e o meu talento para a glória Tua. Ah, Senhor, eu tenho plena certeza que a responsabilidade que o Senhor me entregou de conduzir os meus filhos a partir da Escritura, eu fiz. De viver um casamento que glorificava a Ti, eu vivi. De viver relacionamentos com os meus irmãos, onde exigia-se de mim a edificação, a exortação e o consolo, eu vivi, eu fiz. Posso descansar agora. Despede-me em paz. Este foi o privilégio que Simeão teve. Havia um propósito em sua vida: ver o Salvador. E ele viu. E agora disse: despede-me, Senhor. Estou pronto. Cumpri a missão para a qual o Senhor me designou. E ele vai dizer: porque os meus olhos já viram a Tua salvação. Irmãos, a nossa salvação, preste atenção nisso, a nossa salvação não é uma obra que faremos, não é um rito religioso que vamos cumprir, não é uma denominação. A nossa salvação não é um ato de se batizar ou não, não é um ato de dar dízimo ou não. A nossa salvação não é o ato de vir à igreja, a nossa salvação não é o ato da caridade, de ajudar alguém, não é nada que nós possamos fazer para Deus ou para o próximo, não é algo que passa pelas nossas competências, a nossa salvação não é algo que passa pelas nossas obras, a nossa salvação não é algo que saia de nós, a nossa salvação é uma pessoa, e esta pessoa tem um nome, é Jesus Cristo. Foi isso que Simeão viu, e isso que ele afirmou:
os meus olhos viram o quê? A salvação. Os olhos de Simeão não estavam vendo alguém que iria fazer uma obra para salvar. Não. Ele estava vendo a salvação. A vida de santidade de Jesus, a morte na cruz, foi o meio pelo qual o Pai determinou que as coisas acontecessem. Mas a salvação nunca esteve nessas coisas, nessas obras. Esteve sempre em uma pessoa. Sempre foi o Senhor Jesus. Não pense então você que há alguma obra que você vai fazer para redimir e pagar o preço pelos seus pecados. Não pense a você que há uma denominação, uma religião. Salvação tem um nome. Salvação é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Os meus olhos viram, contemplaram a salvação. Louvado seja Deus. Salvação esta que o Senhor preparou para todos os povos. Veja a oferta gratuita do Evangelho. Para todos os povos. E aqui vai haver uma distinção. Para os gentios, é luz. Luz para aqueles que estão em trevas. Luz para a revelação. Luz para aqueles que estavam sendo enganados por Satanás. Para os gentios que estão em trevas, que não tinham as promessas, que não tinham a revelação desde os pais, Jesus era a luz. Mas para a nação de Israel, Jesus era a glória. Era o cumprimento da promessa. Era o Filho tão aguardado. Veja que o texto diz que o Senhor preparou. Porque Jesus, irmãos, não veio por acaso. Jesus não veio por acidente. Diz o texto de Gálatas capítulo 4 que, vindo porém à plenitude dos tempos, Jesus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude do tempo, nem antes, nem depois, mas no tempo preparado pelo Senhor. Tudo estava pronto. Um único idioma, as estradas feitas por Roma, toda a cultura helênica que preparou filosoficamente o povo para receber a mensagem, o mundo estava maduro e preparado para receber Jesus. Porque o Senhor mesmo preparou diante de todos os povos o Salvador. Luz para os gentios e para o seu povo Israel, a glória. Chegamos então agora na terceira e última parte do nosso sermão. O texto vai nos dizer que este dia especial para este homem Simeão, que resultou em um cântico de gratidão belíssimo que nós acabamos de ver, foi um dia marcado por uma mensagem que tem duas características: temor, assombro e esperança. Vejamos isso no texto. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esta mensagem agora que Simeão vai declarar, vai entregar a Maria e a José, assemelha-se muito àquela que Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. O Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, é cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Para alguns a mensagem do Evangelho será morte, condenação. Para outros a mensagem do Evangelho será vida, redenção. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 18, vai dizer que Ele é a pedra fundamental, principal, angular, aonde baseia-se toda a igreja e todo o seu povo, mas também a pedra que esmaga, torna em ruína o incrédulo. Esta foi a mensagem que
que Simeão traz. Uma mensagem então de assombro, de temor, porque Jesus será a ruína, o juiz, aquele que condenará toda a incredulidade. Mensagem de assombro também, porque será motivo de grande contradição. Muitos irão negar, desprezar, recusar Jesus, ir contra a sua palavra. Mensagem de temor, porque ele seria traspassado, morto, assassinado injustamente. Simeão anuncia para aquele menino aquilo que aconteceria com ele. Mas também uma mensagem de esperança, porque para aquele mesmo menino, que causaria tanto para tantos, também aquele mesmo menino seria o que levantaria a muitos. Observe que, anteriormente, o nosso texto diz que o Senhor Jesus foi a preparação para todos os povos. Veja a oferta do Evangelho para todos. Mas a salvação é para alguns. Para o levantamento de todos, não. Para o levantamento de muitos. E a palavra levantamento aqui tem a ver com esta ideia de ressurgimento, trazer à vida aquilo que nós na teologia definimos como a ideia de regeneração, de redenção. É a mensagem de esperança. A mensagem de Cristo, irmãos, é a pedra sobre a qual alguns cairão, tropeçarão, serão esmagados, feitos em ruína. Enquanto para outros é a pedra em que estes firmarão os pés sobre ela e subirão para uma vida mais elevada. A mensagem do Evangelho é assim: para alguns ruína, para outros fundamento com excelência, para subir, para ser levantado em lugares mais elevados. Quero trazer algumas aplicações para nós, diante desta mensagem. Nós vimos que este foi um dia especial para um homem, um dia especial que resultou em uma canção de gratidão, um dia especial marcado por uma mensagem que traz assombro, mas também esperança. E o que aprendemos com este texto? Eu penso que, aplicando para as nossas vidas, não há como nós deixarmos de lado o exemplo de Simeão, e a partir dele, aprendermos algumas coisas. Simeão nos ensina, irmãos, que todo cristão, que toda pessoa cheia do Espírito Santo, deve viver de modo justo e piedoso. Não pode haver esse dualismo de alguém que vem aqui na igreja, fecha o olho, ergue as mãos, pula, chora, salta, roda, e lá fora tem um comportamento completamente estranho e contrário à Escritura. Isso é incoerente. Quem é muito crente aqui dentro, tem que ser muito crente lá fora, tem que ser muito crente dentro de casa. Tem que ser alguém que escolhe viver de forma justa e piedosa, cheia do Espírito Santo, como o próprio Simeão vivia. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. O Senhor entregou uma mensagem para Simeão e nos entrega também a sua mensagem. Alguns podem acreditar o seguinte: olha, mas pastor, Simeão foi mais privilegiado do que nós, porque ele recebeu uma mensagem, uma profecia. Irmãos, não se deixe enganar. A revelação de Deus, ela é progressiva. Significa que nós estamos em vantagem em relação aos crentes do passado que viviam a partir das profecias. E de fato estamos, porque nós temos a Escritura completa. De fato estamos, porque nós temos a ação do Espírito Santo em nós.
somos batizados com o Espírito, temos a revelação de Deus escrita. Para de correr atrás de profecia aqui e ali, de revelação aqui e ali. Crente de verdade é guiado pelo Espírito Santo e guiado pela palavra de Deus. Assim foi com Simeão. Recebeu a mensagem do Senhor, foi levado até o templo por meio do Senhor. Nós também precisamos abraçar, agarrar, nos valer da mensagem do Senhor revelada na Escritura e do Espírito Santo que está dentro de nós, que nos dá a compreensão do texto. E a partir da Escritura, sermos guiados e levados em todos os lugares, em todas as atitudes, pelo próprio Espírito do Senhor. Esta é a vida que precisamos ter. Ah, Senhor, o meu proceder tem que ser guiado e orientado por Ti. As minhas decisões sobre saúde, sobre criação de filhos, sobre vida profissional, sobre carreira, sobre administração do dinheiro, tem que ser conduzida e guiada pelo Senhor. Há um motivo de tantos crentes viverem uma vida medíocre. Não são guiados e conduzidos pelo Espírito Santo e por Sua palavra. Se você quer viver uma vida elevada, diferenciada, com sucesso, e não estou aqui incentivando qualquer mensagem ligada à prosperidade, não é isso, mas se você quer viver bem e ser bem-aventurado, tema ao Senhor, leia a Escritura, busque ser cheio do Espírito Santo por meio de uma vida de oração, de uma vida de crente de verdade, que vem na escola dominical, que vem no culto, que busca o Senhor, que está na reunião de oração, que está na vigília. Você vai ficando cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e quando você ler a palavra vai fazer sentido, e vai ser o próprio Espírito que vai conduzir a sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. É o que nós precisamos fazer. Do contrário, é vida medíocre, é vida que tudo dá errado, é vida que o casamento é sofrido, que a vida profissional é sofrida, que as contas nunca fecham, e tudo isso vai mal, porque são atitudes erradas uma após a outra, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não tem disciplina espiritual, porque vem na igreja uma vez no mês, porque não participa de nada que a igreja propõe para se apegar à Escritura. Irmãos, nós precisamos abandonar esta mediocridade e ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Ele é um homem justo, devoto, cheio do Espírito. Por isso, o Espírito guiava e dirigia os seus passos. Para de ser cego, dando cabeçada aqui e ali, errando em tudo. Que você seja um homem, à semelhança do que diz o texto lá do Salmo 138. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do suor do seu rosto comerás, feliz serás, em tudo irá bem. Tua mulher, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, seus filhos ao redor da sua mesa, como rebentos da oliveira. Irmãos, esta é a vida que nós temos que perseguir. Ah, Senhor, eu quero ter esta paz que Simeão tinha, de olhar a minha vida e falar, eu sou feliz trabalhando, comendo do meu trabalho. Eu sou feliz com a minha casa, com o meu casamento, com a minha família, com os meus filhos, com os meus irmãos da igreja. As coisas caminham, progridem, avançam, por um único detalhe, porque eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor ora, quem teme ao Senhor lê a Bíblia, quem teme ao Senhor busca conhecer mais e mais e mais e mais de Deus. Eu quero trazer só mais uma ilustração e insistir ainda mais nesse segundo ponto da aplicação. Irmãos, tem algo que acontece que é maravilhoso quando a gente vai em acampamento. Quando você vai em acampamento, quando chega ali naquele último dia, a palestra que o pastor faz, que o seminarista faz, a essa altura no acampamento,
Pode ser até um irmão leigo palestrando mesmo. É especial, não é? As pessoas choram, são tocadas, marcadas, e saem do acampamento felizes, impactadas. Por que, pastor, isso acontece? Qual é a mágica? Não tem mágica. Sabe o que acontece no acampamento, irmãos? Você lembra quando a gente estudou aqui, em Efésios capítulo 5, como que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Lembra lá do verso 18? Falando entre vós com salmos, louvando a Deus de coração, dando sempre graças a Ele por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso que Efésios fala, que é a receitinha para a gente ser cheio do Espírito Santo. E sabe o que a gente vive lá no acampamento, naqueles 4 dias, 3 dias? A gente está falando com os santos o tempo todo. E obviamente você está no acampamento da igreja. Você não vai falar nenhuma piada imoral, você não vai falar nenhuma conversa de besteira, de bobagem, à toa. Então você chega numa rodinha, o pessoal está comentando de algum texto bíblico, aí você chega na outra roda, o pessoal está comentando sobre alguma bênção, algum testemunho do que aconteceu na sua vida, e aí você chega ali num outro grupo, o pessoal está comentando sobre o tema do acampamento, sobre a mensagem que ouviu. Então está todo mundo ali, falando entre vós com salmos, louvando a Deus de coração. Então tem as palestras, tem a mensagem. É um momento que você se afasta um pouquinho da televisão, do Netflix, desliga o celular. No acampamento, é aquele momento especial que você, obviamente, vai tomar mais cuidado com a sua vida. Você não quer passar vergonha. Então você não vai soltar um palavrão aqui e ali. Se você tem algum problema com vício, você vai observar mais isso no acampamento. Ninguém vai acender um cigarro no meio do acampamento. É ou não é? Está lá só entre os irmãos da igreja. Se a pessoa tem um problema com a pornografia, ela não vai fazer isso lá no acampamento, com os irmãos da igreja ali. É ou não é? Então perceba que você vai ali para aqueles 2, 3 dias, para uma rotina diferente, onde você toma mais cuidado com seus pecados, onde você está o tempo todo falando com salmos, com hinos, cânticos espirituais, onde você está dando graças a Deus ali o tempo todo, e até mesmo a questão da sujeição, é onde você está sujeito às regras do acampamento, à direção do acampamento, aos irmãos que estão monitorando as brincadeiras, as devocionais, os estudos bíblicos. E qual é o resultado prático de todo o acampamento? Ah, pastor, foi tremendo. Ah, pastor, como Deus falou ao meu coração. Ah, pastor, como a mensagem foi especial. Irmãos, não é porque o pastor se preparou mais para o acampamento, não. Sendo muito sincero, se há uma das coisas mais difíceis para qualquer pastor é justamente falar em acampamento. Porque você está cansado, é uma semana puxada, tem que fazer compra para 100 pessoas comer, e corre aqui, corre ali, você está exausto. Pode ter certeza que, muito provavelmente, os melhores sermões que o pastor da sua igreja fez não foi no acampamento, foi na igreja no domingo normal. Só que no acampamento tudo funcionou e deu muito certo, porque você estava cheio do Espírito. Porque você adotou, ainda que brevemente, uma rotina que te faz ser cheio. Se você quer ser impactado todo domingo com a mensagem, todo dia pela Escritura, e todo dia ter aquela sensação de acampamento, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que desligar um pouquinho a televisão e ter mais momentos a sós com Deus, igual a gente faz lá no acampamento. Você tem que valorizar um pouquinho mais a comunhão com seus irmãos, igual a gente faz lá no acampamento. Participar da programação da SAF, participar da programação da UPA, vir na reunião de oração, vir na vigília. Aí quando você começa a fazer isso, você começa a ficar cheio do Espírito Santo. Aí a mensagem vem, a direção do Senhor vem, você erra menos, acerta mais, por acertar mais, vive mais feliz, e mesmo quando as coisas não dão certas, porque obviamente seremos provados, seremos perseguidos, você está fortalecido pelo Senhor
para enfrentar as lutas e as dificuldades. Ter a vida abençoada é fácil. Pelo menos naquilo que se deve fazer. Não tem muita dificuldade. Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, participe de tudo e quanto qualquer tipo de programação que a sua igreja propõe, se empenha para estar lá. E vai dar certo. Sabe o que é difícil? É ter disciplina. É ser um Simeão, que é um homem justo e piedoso o tempo todo. Que acerta e vive uma vida de santidade e ao mesmo tempo tem devoção sincera a Deus. Isso é que é difícil. Terceira aplicação que eu quero trazer aqui para nós. Irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso Salvador. Viva de forma justa e piedosa. Seja guiado pelo Espírito. Reconheça Jesus como seu Salvador. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso com urgência. Se você ainda acha, pensa, tem a ilusão de que você vai conseguir fazer alguma coisa para Deus olhar para você com algum carinho especial, essa é a hora que Deus está te desafiando a olhar tão somente para Jesus e ver a salvação tão somente em Jesus. Porque não é uma obra, não é o que eu preciso fazer para alcançar e herdar a vida eterna, mas é em quem eu preciso crer, e você precisa crer em Jesus. E quem crê em Jesus ama o Senhor Jesus e ama a sua palavra. Você ama o Senhor Jesus? Se sim, viva para a glória dele. Se não, você ainda não tem a salvação. E não tenha nada que você faça que vai mudar isso. Não vão ser suas obras. Não vai dar para você chegar lá e falar: mas eu não fui um ladrão, não fui um bandido, não fui um corrupto, fui um bom pai, uma boa mãe, me esforcei, tentei. Tudo isso não serve, porque a nossa salvação não é uma obra, a nossa salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quarta aplicação para as nossas vidas: tenha discernimento das coisas. Simeão entendia que Jesus viria tanto para a ruína de alguns, como também para a salvação. Busque ter mais discernimento das coisas de Deus. Como, pastor? Conhecendo mais do Senhor. Por isso que tem escola dominical todo domingo. Você conhece, entende, discerne. Por fim, irmãos, viva dias especiais que atendem aos propósitos grandiosos do Senhor para a sua vida. Esse foi um dia muito especial para Simeão, onde um propósito grandioso do Senhor se cumpriu. Quais são os grandes propósitos que Deus tem para você? Vou repetir a pergunta: quais são os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida? É muito bonito a gente olhar o ministério do pastor e falar: ah, pastor é um homem de Deus. Olhar para o ministério de algum irmão, de alguma irmã e falar: ah, que coisa linda. Mas, irmãos, eu sou um insignificante no corpo. Se Deus usa a minha vida e me chamou com um propósito, não fez isso diferente para você. Para você também há propósitos de Deus, coisas que Ele deseja que você faça. Viva esses propósitos grandiosos do Senhor na sua vida, para que você experimente muitos e muitos dias especiais, à semelhança deste que Simeão viveu.